Eu vou começar uma série de mensagens sobre o Espírito Santo. Eu creio que a chave para que você cumpra o chamado, o seu chamado é seu relacionamento com o Espírito Santo. E hoje a mensagem é o livro secreto de Deus, descobrindo sua verdadeira identidade através do Espírito Santo. Você gostaria de conhecer sua identidade através do Espírito Santo? Eu quero ler um versículo que nós vamos basear nossa mensagem, 1 Coríntios 2, 9. Vamos ler versículo 9, depois o 10. Vamos ler todos juntos. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que amam. Deus te ama? E Ele tem muitas coisas preparadas para você. Queridos, lendo esse versículo aqui, a gente pode ver claramente que ninguém pode discernir sua capacidade humana que Deus te deu, suas habilidades espirituais, seu ministério ou o chamado que Deus tem para você. Esse versículo indica que todos os seus professores, conselheiros, incluindo seu pai e sua mãe, eles são, as palavras que eles disseram são anuladas. Por quê? Porque quando você estuda esse verso que eu vou falar hoje, isso vai liberar você das opiniões alheias. Porque esse texto diz que os olhos não viram, e ouvidos não ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para você. Isso não é uma boa notícia? O que Deus preparou para você? Com isso em mente, isso te liberta de pessoas que tentaram te colocar dentro de uma caixa, ou pessoas que te condenaram, ou o seu passado, coisas que aconteceram antes na sua vida. Talvez esse texto que a gente leu hoje está dizendo para você, se você falhou semana passada, se você falhou o mês passado, você está pensando, você ainda não completou nada. Mas entenda, Deus tem um plano para você, mesmo que você falhou. Posso ouvir um amém? Você deveria estar feliz de ouvir isso. Você ainda tem chance. Mesmo que você falhou o mês passado, semana passada, ainda tem um plano que ninguém sabe. Seus professores, seus pais, ninguém sabe os planos que Deus tem para você. Os planos os planos de Deus e os segredos de Deus continuam escritos sobre você.
Se você falhou, se você ainda não chegou lá, entenda que tem coisas que Deus escreveu sobre você. E isso nos liberta. Não liberta a gente da opinião das pessoas? Porque o que Deus preparou para você é a verdade. Eu agora quero ler o próximo versículo. Então, se ninguém sabe os planos de Deus, a Bíblia diz que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente, ninguém, seus pais, seu pastor, as pessoas ao redor, seus conselheiros, ninguém sabe, ou ouviu, ou entendeu na mente deles o que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor. E essa próxima frase que eu vou ler, se você tem a sua Bíblia com você, grifa isso aí. Você tem que sublinhar, não é pecado sublinhar. Você pode riscar sua Bíblia, sabia disso? Isso é importante para que você encontre esse texto depois. Se você tem uma Bíblia de papel ou digital, grifa esse texto. Então, vamos ler versículo 10. As coisas que ninguém sabe, mas essas são as coisas que Deus revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Ninguém sabe essas informações sobre a sua vida, mas Deus revelou essas informações para nós pelo Espírito. Pelo Espírito. Toda vez que você lê a sua Bíblia, presta atenção no que eu estou falando. Toda vez que você lê sua Bíblia, Espírito com letra maiúscula, o Espírito com letra maiúscula não está falando do seu Espírito, está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Toda vez que você lê, está falando do Espírito Santo. Presta atenção numa coisa. As informações sobre você que ninguém sabe, que os anciões, que as autoridades não sabem, seus amigos não sabem, seus pais não sabem, sociedade não sabe, ninguém sabe, mas há apenas uma pessoa que sabe. Quem é essa pessoa? Somente Deus, pelo Espírito Santo. O que é mais importante ainda? Aquela pessoa que sabe. Essa pessoa que sabe que é Deus, Ele quer que você saiba. Ele quer que você entenda todos os planos que Ele tem para você. Ele quer revelar os planos dele para você. Deus, Ele não quer que os segredos sobre você fiquem em segredo. E a única pessoa que sabe esse segredo é Deus, mas Ele quer revelar a você. Amém? Fala isso para a pessoa do seu lado. Deus quer revelar os segredos dele para você. Então, a chave para o reino de Deus sobre você é o Espírito Santo. Isso que eu disse. O Espírito Santo é a chave. É por isso que a gente precisa do Espírito Santo. Precisamos muito dele. Precisamos de um relacionamento próximo com ele.
É por isso que precisamos ter o Espírito Santo nos guiando. O tempo todo precisamos do fogo do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Porque sem o Espírito Santo, preste atenção, sem o Espírito Santo, vamos estar vivendo uma vida que não foi programada, que não foi preparada para nós. Vamos estar vivendo uma vida que não é para você. Sem um relacionamento próximo com o Espírito Santo, o livro de Deus sobre você, ele não é revelado. Você entendeu o que eu falei? Sem esse relacionamento com o Espírito Santo, o livro de Deus sobre você, ele fica como que não foi lido. A triste notícia é que muitas pessoas vivem uma vida miserável por não ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, estaremos ocupados, correndo para lá e para cá, fazendo coisas que não fomos chamados para fazer, fazendo coisas que não são que deveríamos fazer. Sem o Espírito Santo, você está usando mal a sua energia, seu tempo, seus talentos e seus dons. Somente o Espírito Santo pode revelar o segredo sobre você, para você mesmo. Somente Ele. E esse capítulo é incrível. E você precisa ler em casa. Quero te dar um exemplo. Jesus veio a essa terra como homem. E a Bíblia diz que como homem, ele foi ungido pelo Espírito Santo. Eu quero ler Atos 10:38, que diz assim: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele realizou milagres não porque ele era Deus, mas porque ele foi ungido com o Espírito Santo. Se Jesus realizou milagres como Deus, você não poderia fazer isso, certo? Mas Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, e porque ele recebeu essa unção, aí ele foi curando pessoas, pregando o Evangelho. Você também pode fazer isso, porque você tem o mesmo Espírito sobre a sua vida. Você se lembra quando Jesus estava falando com os seus pais terrenos, certo? E ele tinha só 12 anos, ele foi encontrado lá no templo. Vocês lembram dessa passagem? Vamos ler lá. Isso é muito importante. Lucas 2, 41, 43. Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. A pastora Fabiana falou sobre esse festival semana passada. Todos os anos, Jesus ia com seus pais para essa festa. Ele celebrava essa festa. Então, quando ele tinha 12 anos de idade, eles subiram para a festa, conforme o costume, eles faziam isso. E depois que terminou a festa, eles estavam voltando para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. A família não percebeu. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres,
ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E aí, o que Jesus falou? Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Os pais falaram: por que vocês fizeram isso conosco? E aí Jesus respondeu: vocês não sabiam que eu deveria estar? Essa é uma pergunta interessante. Vocês não sabiam? Porque ele estava dizendo que a sua mãe e seu pai não sabiam dos planos que Deus tinha para a vida dele. Em outras palavras, até meus pais não sabem para que eu nasci. Somente o Espírito pode revelar a nós. Você está conseguindo me seguir? Ninguém sabe. Até os pais de Jesus não sabiam. Mas o Espírito Santo revelou a Jesus. Vamos ler 1 Coríntios 2, 10. Agora que a gente já entendeu um pouco mais, vamos ler mais uma vez esse texto. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Então, letra maiúscula, Espírito com letra maiúscula. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então o Espírito, ele sonda até mesmo as profundezas de Deus. Aqui é a revelação que você precisa ter. Se você não entender isso, você vai perder esse ensinamento. Observa o que eu estou falando aqui. Os segredos estão escondidos nas profundezas de Deus. Então, a chave para a vida é como você chega até lá e obtém a verdade sobre você. Como você pode saber e ter todas essas informações que estão escondidas em Deus? E a resposta é linda. Somente através do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo, ele sabe, ele sonda todos os segredos, as coisas profundas de Deus. Somente o Espírito conhece as coisas profundas de Deus. Eu tenho uma imagem disso na minha mente. E essa imagem é mais ou menos assim. Eu posso ver Deus como um ser lindo e incrível, um ser maravilhoso. E dentro desse ser maravilhoso, tem dentro dele, é como se fosse um mar enorme de informações sobre cada um de vocês. Mas quem sabe essas informações? Quem sabe essas verdades? Ninguém. Somente o Espírito Santo. Ele sonda. Pensa agora. Deus, na sua profunda beleza,
E alguém tem que ir lá, pegar as informações sobre a sua vida, o que você tem que fazer, quem eu vou casar, como vou servir a Deus. E onde estão essas informações? Elas estão lá em Deus. Somente o Espírito Santo pode sondar isso. Então eu tenho isso, essa cena que eu imagino. O Espírito Santo vai lá e aí ele mergulha no profundo de Deus e ele procura as informações sobre você. E somente ele pode ir a Deus e pegar essas informações. Aí então ele mergulha, ele pega essas informações, ele vem até Deus. E se você tem relacionamento com o Espírito Santo, o que vai acontecer? Ele vai te entregar essas informações. Ele vai te dar essas revelações. Vamos ler mais uma vez o versículo 10 e 11, todos juntos. Você precisa entender isso. Isso é uma chave para que você possa cumprir o seu chamado. Antes de eu entender isso, eu fazia tanta coisa. Eu ia para lá, para cá, fazendo coisas que Deus não tinha me chamado a fazer. Somente o Espírito Santo pode te dar a direção clara para a sua vida, para o que você foi chamado a fazer. E você precisa ter esse relacionamento com Ele, o Espírito Santo. E é por isso que eu quero falar mais e pregar mais sobre o Espírito Santo, nosso querido Espírito Santo, que você precisa desenvolver esse relacionamento com eles. Então vamos ler 2 Coríntios 10 e 11. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Então, que Espírito é esse? É você. Não é letra maiúscula, é letra minúscula. Então assim também. Então, somente, senão o seu próprio Espírito que está em você. Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 10 e 11. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo aqui está usando o exemplo. Ele está falando de você e do Espírito Santo. Ele diz: da mesma forma que ninguém conhece você, ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Você sabe, eu não te conheço. Talvez eu olhe, você é uma mulher santa. Você vai, olha, é tão bom ter aquele irmão. Mas somente o Espírito Santo sabe quem você é. Você sabe quem você é. Você sabe o que você fez ontem. Você sabe o que você assistiu semana passada. Você sabe o que você pensou. Você sabe as palavras que você falou, talvez contra as pessoas. Então a questão é essa. Ninguém conhece você melhor do que você mesmo, o seu espírito. O seu espírito humano sabe quem você é. E a mesma coisa. Ninguém conhece a profundeza de Deus, somente o Espírito Santo. Você tem o seu espírito humano e você sabe de tudo. E aquele que sabe de tudo sobre Deus é o Espírito Santo.
E Ele pode ir profundamente em Deus e trazer essas informações sobre a sua vida. Diga comigo, pensamentos. Porque esse texto está falando sobre pensamentos. Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus, pensamentos de Deus. O segredo de Deus, a sabedoria de Deus é chamado os pensamentos, é como se fosse os pensamentos de Deus. São a sabedoria de Deus. Tem pensamentos que Deus tem sobre você. Isso é muito importante entender. Tem então pensamentos que Deus tem e pensou sobre você, que fez com que Ele criasse você. Isso é tão profundo. Eu acho que você ainda não pegou. Isso é tão profundo. Tem pensamentos que Deus teve sobre você. Deus te planejou primeiramente na mente dele, mas você ainda não existia. Você pode imaginar, isso é muito doido. Deus pensou em você, Ele pensou, aí Ele planejou. Eu vou criar ela, ele. Deixa eu tentar explicar isso para você com o que lemos na palavra. Talvez você ainda não pegou. Vamos entender aqui pela palavra. Eu amo o livro de Salmos, o Salmo 139. E esse é um texto profundo, uma declaração muito profunda que fala sobre você. Toda vez que você quiser ler sobre você, leia esse salmo, o Salmo 139. Então, que salmo que é que fala sobre você? Leia esse salmo. Você vai ler sobre você. Aqui fala sobre você. Então, essa é a introdução do meu ensino. Então, vamos lá. Vamos ler Salmo 139. Vamos ler todos juntos. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, Senhor, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Aleluia! As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Você é maravilhoso, você é maravilhosa. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. 16. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E é por isso que Deus odeia aborto. Ele odeia aborto. Verso 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Vamos parar aqui. Salmo 139, 13 a 17. Presta atenção. Antes de você vir ao mundo, antes de você nascer, Deus planejou você.
Talvez você não foi planejado por sua mãe, por seu pai. Talvez você foi uma gravidez, um acidente. Mas eu estou aqui para te dizer, você foi planejado na mente de Deus. Antes de seus pais pensarem em você, todos os seus dias foram escritos no livro dele. Antes de você nascer, antes de você ser concebido, Deus planejou você e escreveu sobre você, e Ele tem um livro sobre você. Isso que eu estou pregando. Muitas pessoas estão vivendo o que Deus escreveu no livro dele sobre você. Muitas pessoas estão vivendo seus próprios desejos e não estão vivendo os planos de Deus. Você é o fruto do sonho de Deus. Diga para a pessoa do seu lado, você é fruto do sonho e do plano de Deus. Você é fruto do sonho e do plano de Deus. No versículo 16 disse, no seu livro foram escritos todos os meus dias. Todos foram escritos e determinados quando ainda não existia. Eu posso ler a sua mente agora. Alguns de vocês estão pensando assim: se Deus escreveu um livro sobre mim, se Ele só teve planos bons para mim, por que eu passei por tanto sofrimento? Por que eu fui abusado, abusada? Porque meus pais divorciaram? Por que tanto sofrimento na minha vida? Talvez você está pensando isso agora. Por quê? Porque eu perdi pessoas que eu amava tanto. Você perdeu pessoas que você amava muito. Por quê? Isso foi escrito no livro da vida? Deus tem seus planos para nós. Mas por que você sofreu tanto assim? A resposta é simples. Porque Ele nos deu livre-arbítrio. Você tem o direito de escolher. E é por isso que a nossa vida às vezes não foi bem, não deu certo. Nossas escolhas e as escolhas também de pessoas ruins ao nosso redor destruíram as nossas vidas. Ele veio aqui para nos dar vida abundante. Mas a gente vive num mundo maligno e como resultado disso, a gente sofreu tanto. Eu sempre ensino isso. Você é filho de Deus, certo? Deus é nosso Pai, certo? Você tem filhos? Eu tenho 2 filhas. Eu amo elas muito. Mas as minhas filhas já sofreram muito. Mesmo que eu as ame, eu só tenho bons planos para elas. Mas minhas filhas me desobedeceram muitas vezes e elas sofreram muitas vezes por causa disso. Se você perguntar, você ama suas filhas? Claro. Mas elas escolheram muitas coisas e por causa disso elas estão sofrendo. E sobre os seus filhos? Você ama seu filho? Sua filha? Eles estão sofrendo? Você não ama eles? Por que você deixa eles sofrerem?
no seu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando eles ainda nem existiam. Isso é muito interessante. Deus já terminou a história da minha vida antes de começar. Ele escreveu um livro sobre mim e terminou. E aí ele me deu vida. E esse livro está cheio de pensamentos sobre mim. Se você ler o versículo 18 lá do Salmo, se eu tentar entender os pensamentos de Deus, seria como tentar contar grãos de areias na praia. Em outras palavras, o que Deus pensa sobre mim é tão incrível que é impossível para mim de calcular e compreender e entender. Quero te dar alguns exemplos. Talvez você tenha escolhido coisas para você, mas Deus tem outros planos. Por exemplo, você trabalha numa fábrica, às vezes como faxineira. Você pensa que é um bom trabalho. E Deus está pensando nos pensamentos dele que você deveria ser o gerente da fábrica, não o faxineiro. Entendeu o que estou falando? Por quê? Em outras palavras, os pensamentos de Deus são sempre superiores aos pensamentos que você tem. Talvez você está planejando de um jeito, mas se você tivesse ouvido o Espírito Santo teria te dito: não é isso que eu tenho para você, eu tenho coisas melhores para você. Jeremias 29 diz: Deus tem planos bons para nos prosperar e não para nos ferir. Você talvez está feliz sendo apenas um crente que vem à igreja no domingo. Você está aí feliz sendo assim só um membro. Mas o plano de Deus não é somente estar na igreja, mas talvez ser um dos líderes da igreja. Não, ninguém diz amém. Estou tão feliz. Só vir na igreja e ouvindo. Deus falou: oh, não é só isso que eu tenho para você. Talvez uma outra coisa. Você mora numa casa de aluguel e você está feliz. Mas Deus, nos seus planos, quer que você tenha sua casa própria. Deus tem coisas maiores para você. Mas talvez você não está nos planos de Deus em muitas áreas. Como eu disse, tem muitas pessoas que estão vindo à igreja, sentados, só no banco, fazendo nada. Mas no coração de Deus e os planos de Deus, Deus já pensou e imaginou você como um pastor, evangelista, intercessor, pessoas que têm ministério. Ninguém sabe os pensamentos de Deus, somente Deus. E se você não sabe sobre isso, eu ainda vou falar mais. Mas o Deus Pai, Ele está nos céus. Jesus também está no céu. E quem está conosco? O Espírito Santo. Jesus diz: eu vou para o Pai, eu vou mandar aquele que vai nos confortar. Então, a chave para cada um de nós é o Espírito Santo. A chave para você viver os sonhos que Deus planejou para você é o seu relacionamento com o Espírito Santo.
Vamos ler de novo 1 Coríntios 2:12. Engrife esse texto na sua Bíblia. Vamos ler mais uma vez. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que Deus por nós foi dado gratuitamente. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então eu tenho uma pergunta aqui. Por que então Ele nos deu o Espírito Santo? Leia lá e responda para mim. Por que você recebeu o Espírito Santo? Qual é a resposta? Por que Ele nos deu o Espírito Santo então? Para quê? Para que possamos entender o que Deus nos foi dado. O Espírito Santo não foi dado a você só para você dançar. Eu tenho o Espírito Santo para dançar. Eu tenho o Espírito Santo para receber a unção de Deus. Oh, glória a Deus, eu estou cheio. Ou para falar em línguas. Você pode falar em línguas, você pode dançar, você pode sentir a unção de Deus. Mas você não entendeu o que Deus te deu. Você não sabe os planos de Deus. Então, por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, para que possamos entender o que Deus nos deu gratuitamente. Você precisa ter esse entendimento. Ele está dizendo para nós, o propósito do Espírito Santo não é para ter um tempo bom na igreja, na reunião, ficar feliz e sentir a presença dEle. É para que você entenda o que Deus nos chamou para fazer. Diga para a pessoa do seu lado, é para você entender. Esse é o propósito do Espírito Santo. Em outras palavras, o Espírito Santo veio. Vocês estão comigo, gente? Olha aqui. O Espírito Santo veio para lhe dar algo gratuito que Deus queria que você tivesse. E isso é informação sobre você. É por isso que é tão importante que você tenha o Espírito Santo e cultive um relacionamento diário com Ele. Muitas das pessoas de Deus, eles ignoram o Espírito Santo. Eles entristecem o Espírito Santo. Você sabia que você assiste com seus olhos pode entristecer o Espírito Santo? Você imagina, tem um Deus Santo dentro de você e você assistindo ou falando coisas ruins ou assistindo coisas que não são boas. Como que você pensa que o Espírito Santo vai sentir? Você precisa cultivar um bom relacionamento com Ele. Eu preciso estar o tempo todo consciente que o Espírito Santo vive em mim, porque Ele diz a verdade sobre mim o tempo todo. Se eu estou no relacionamento com o Espírito Santo, Ele sempre vai trazer revelações, coisas para mim fazer. Ou talvez eu vou fazer algo e Ele vai dizer, não, isso não é para você, eu tenho algo melhor. Talvez você está preocupado com coisas do Espírito Santo. Não preocupe. Eu recebi meses atrás notícias negativas e eu senti o Espírito Santo falando: ignore isso, não preocupe. Eu tenho planos melhores para você. Eu falei: oba, Espírito Santo. Então a gente precisa viver dessa maneira, nesse relacionamento com Ele. O
que as pessoas dizem ao seu respeito? O que eles falam sobre você? As pessoas dizem que você não terá um bom futuro. Mas o que o Espírito Santo está falando? As pessoas às vezes te chamam de gordo. Mas o que o Espírito Santo fala de você? As pessoas chamam você de estúpido. Mas o que o Espírito Santo fala de você? As pessoas chamam que você nunca vai fazer isso. Mas o que o Espírito Santo está dizendo sobre você? Você já não tem mais jeito, mas o que Deus está te falando? Se você não ouvir o Espírito Santo, você vai acreditar no que as pessoas estão falando sobre você. Vamos nos levantar. Vamos estar. Continue quieto, em silêncio. A chave para que você viva uma vida boa nessa terra é seu relacionamento com o Espírito Santo. Por quê? Por quê? Porque Ele é o único que sonda as profundezas de Deus. E somente Ele pode ir até Deus e pegar as informações. Salmo 139 diz: antes de você ser feito, Deus escreveu um livro. Esse é um livro secreto. Ninguém sabe dele. Mas você pode ter a revelação dele? Sim, você pode. Por que você recebeu o Espírito Santo? Porque Ele é o único que pode ir a Deus e pegar as informações que já foram escritas sobre você. Então, você precisa desenvolver esse relacionamento próximo com Ele, de tal maneira que você cresça nesse entendimento. E aí você vai conhecer o propósito de Deus para sua vida. Levante sua mão, mantenha os olhos fechados. Então, o propósito do Espírito Santo é revelar as verdades sobre você, o que foi escrito no livro de Deus. Quantos de vocês querem viver os sonhos de Deus? Eu quero viver os sonhos de Deus. Quantos de vocês querem cumprir os propósitos de Deus nessa terra? Levante as suas mãos. Eu quero